Deixa eu trazer uma outra situação também, que uma telespectadora nos questionou, relacionada ao Pix. Depois de uma onda de fake news nos últimos dias, o governo decidiu revogar o ato sobre a ampliação de fiscalização do Pix. Bruno Pinheiro vai trazer as informações para a gente agora. Ué, mas o que aconteceu? Você mudou de look aí, de lugar para entrar? O cabelo tá meio diferente? Teve uma preparação especial para falar desse assunto? O que aconteceu? O que você tá dando essa piscadinha assim, sensual aqui pra gente no 3 em 1, Bruno Pinheiro? Revogamos o ato, viu, Evandro? Ótima tarde novamente a você. Aí, vamos lá. Falar essa parte era brincadeira. Vamos agora para o assunto sério. Então, Bruno, o negócio gerou um movimento complicado, hein? Então, vou contar a verdade. Eu posso contar a verdade, então? Vou contar a verdade. O seguinte, estamos de recesso, então, no Congresso, e aqui na parte de baixo, subterrâneo, tem um salão de beleza. Então, hora ou outra, dá para fazer um corte de cabelo. Aproveitei o intervalo e o outro do ao vivo, fui no salão de beleza, fiz um corte de cabelo e retornei para a gente contar, então, essa informação. Então, lá é um pouco exclusivo para os parlamentares. Como os parlamentares não estão aqui, os jornalistas, então, acabam utilizando esse espaço, viu, Evandro? Ô Pinheiro, parabéns. Você se preparou muito bem para trazer um assunto bem polêmico. Então, bem vestido, com uma linda gravata e um ótimo costume, conte pra gente que dor de cabeça é essa que o ministro da Fazenda teve de administrar, hein? Evandro, olha só, essa informação foi confirmada agora há pouco em uma entrevista coletiva após uma reunião com Lula, inclusive lá no Palácio do Planalto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e representantes da Receita Federal, eles confirmaram então que o governo vai revogar essa normativa, esse ato então que tinha o objetivo de ampliar então esse monitoramento sobre o Pix, que foi lançado no governo anterior, vinha então circulando, já funciona muito bem e agora acabou sofrendo com um tipo de comunicação que teve alguns ruídos, acabou enfrentando uma certa dificuldade e arruinando também para o lado do Palácio do Planalto. O governo entendeu que será melhor relançar essa ideia. O que vai acontecer? O governo vai enviar para o Congresso Nacional uma medida provisória esclarecendo, amarrando tudo muito claro que não haverá nenhum tipo de cobrança sobre essa movimentação financeira. Então, em relação a este ato que iniciou na segunda-feira, o governo confirma então hoje, na quarta-feira, que será revogada essa normativa, não haverá nenhum tipo de ação nos próximos dias, só quando enviar essa medida provisória para o Congresso Nacional. Antes de realizar essa entrevista, esse informativo, esse comunicado lá no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Evandro, disse um pouco mais cedo sobre as ações criminosas que estavam acontecendo em relação a essa informação, que os criminosos já estavam aproveitando, aplicando vários golpes e, além disso, os comerciantes que iriam receber nessa modalidade estavam até aumentando o valor para já colocar uma suposta taxa que iria compensar essa cobrança do governo. Vamos ver. Há golpes sendo dados no comércio de uma pessoa querer pagar em Pix e ser cobrada a mais do que quem está pagando em dinheiro, por exemplo. Né? Então, pode caracterizar crime contra a economia popular. A AGU foi envolvida para tomar providências judiciais contra os golpistas. Porque quem está divulgando fake news está patrocinando organizações criminosas no país, que estão atuando, mandando boleto para casa das pessoas, cobrando a mais indevidamente, dizendo que está sendo taxado quando não está. Então, tem havido crimes envolvendo relações de consumo. Isso está na órbita da AGU, o presidente pediu providências judiciais. Evandro, ainda em relação às fake news, as notícias falsas que circularam, vários vídeos, alguns vídeos que chegaram até 217 milhões de visualizações nas redes sociais, um número altíssimo. O governo disse que vai tomar medidas legais em relação a essas informações que foram compartilhadas e reafirmou então que essa normativa, esse ato será revogado imediatamente. Repercussão imediata tanto lá no Palácio do Planalto e aqui no Congresso Nacional, que segue de recesso, e as repercussões acabam acontecendo nas redes sociais. Evandro Cini. Muito obrigado pelas informações, Bruno. Um ótimo trabalho para você aí. Olha só, hein, como que...
Quando o negócio não começa bem, dificilmente ele vai terminar bem. Ou você tem que fazer um exercício, um puxa-repuxa muito intenso para poder fazer o negócio se ajustar. Fábio Piperno, como é que você vê essa manifestação e analisa essa manifestação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e principalmente a maneira como o governo federal vai conduzir a partir de agora a situação depois de fake news, depois do temor das pessoas de uma fiscalização e uma cobrança de taxa, da Receita Federal ou do Leão morderem cada vez mais? Fala pra gente. Houve mais um grave erro de comunicação. Isso nós, inclusive, falamos aqui nesses últimos dias. O que não é novidade em relação ao atual governo, é fato. Ele não consegue nem destacar o que ele faz de bom. Imagina uma medida em que... Aliás, uma medida que, assim, do ponto de vista técnico, ela é importante, até porque agora, né, ela vai ser enviada ao Congresso de uma outra forma e tal, mas... E ela ampliaria, né, a posicionamento da faixa de fiscalização. Foi o que o Segré contou pra gente aqui todos os dias. Ou seja, o crime organizado... Deveria ter sido anunciado como algo positivo e não deixar abrir esse espaço para o que aconteceu, né? Claramente abriu o flanco para os críticos, para os oportunistas e para os criminosos. Com certeza. Em relação aos críticos, eles têm todo o direito aí de criticar e tal, assunto resolvido. No caso dos criminosos, se é criminoso, ele tem que ser punido. E tem os mentirosos que tiraram proveito disso. Ontem mesmo eu li uma mensagem aqui, todo mundo riu aí, depois que eu contei o autor e tal. Enfim, até acabei recebendo mensagem e tal de gente que comentou isso. Mas veja, então... Você tem Só repita, Piperno, porque teve muita gente que ontem, que está hoje, que não acompanhou o programa ontem. Então, você faz uma referência... Ao presidente Bolsonaro. Eu li, ele faz um comentário dando margem que se imaginasse que poderia, então, isso poderia gerar uma cobrança adicional de impostos e tal, e citou uma série de profissões modestas e que, obviamente, não serão taxadas, como não tem taxação nenhuma. Então, teve deputado oportunista que deixou no ar essa dúvida. Eu vi, né, tem hoje vídeos aí circulando de religioso que em programa foi falar disso também. Aí parece que teve religioso que se arrependeu do que o outro fez, porque ao se lançar dúvida em relação ao Pix, isso pode, inclusive, afetar a receita de algumas religiões, porque tem gente que contribui, que dá o seu dízimo aí via Pix. Até porque os bancos começaram a informar uma movimentação menor de Pix no começo do ano depois dessa informação. Ou seja, todo mundo ficou com medo. O que a pessoa faz? Bom, estou na dúvida, não sei se isso vai acontecer ou não, mas pelo menos eu não vou fazer. O primeiro ato é suspender a transferência via Pix. Aí depois ela vai ver se o negócio vai se encaminhar ou que é verdade ou não, né? Perfeito. Então mexeu com toda uma cadeia. Ou seja, abriu espaço para críticos, abriu o flanco aí para oportunistas e também deu agora e acabou permitindo a ação de criminosos. Então, que fique a lição de que, hoje em dia, não basta só fazer algo que supostamente pode ser bom. Tem que informar bem. E criar uma boa campanha de informação, principalmente com uma ferramenta que as pessoas usam tanto aqui no Brasil. A gente não está falando de qualquer coisa. A gente está falando da principal ferramenta de transferência de dinheiro hoje, independentemente do valor. Desde quem precisa pagar o pão de queijo que pediu para o amigo comprar lá embaixo, até aquele que vai fazer uma transferência milionária. E, Gustavo Segré, você mais uma vez trouxe sua bola de cristal, porque você mencionou aqui no nosso 3 em 1 que haveria a possibilidade ou seria necessário fazer uma revisão dessa decisão e recomeçar. No fim das contas, foi o que o governo decidiu fazer. Devem escutar 3 em 1. Com certeza. Mas eu acho que deveríamos diferenciar duas situações. Uma é a fake news e outra a desinformação, que não necessariamente são iguais. Quando a gente está na frente de uma desinformação, pode ser por falta de informação, soltar uma ideia, uma crítica, um comentário. E uma dúvida. Aí eu estou desinformado e eu compartilho a minha desinformação.
não configura um delito por si, não tem uma atribuição. É correto, primeiro porque... também não é, porque você compartilhar uma desinformação, ou seja, você compartilhar algo tendo milhões de seguidores sem ter certeza daquilo, claro que isso não é um ato correto. Não, mas é uma irresponsabilidade por parte da pessoa. Legal. Não teve má fé. Exatamente. Fake news é se eu vou e afirmo, a partir de agora vai ser taxado, vai ser tributado, isso é fake news. Mas o governo não está contribuindo com essa situação da informação certa. E me parece que deveria tomar alguma parte do governo um ansiolítico para não ter a ansiedade de sair atropelando uma questão por uma ideia que pode ser boa, mas que na falta de boa informação volta como um bumerangue e se transforma num problema para o governo e para a sociedade. Porque essa situação de PIX em quantidade menor afeta inclusive a atividade econômica. Se a pessoa não fez um PIX, ele provavelmente deixou de comprar alguma coisa, deixou de consumir algum serviço ou algum bem ou alguma situação por esse lado. Então, pode ser útil para o governo de avaliar, tem uma ideia? Analisa primeiro. O caso da PEC da segurança, saiu divulgado, a reunião com governadores, depois tem modificações. A situação da reforma para o financiamento dos estados também tem problema com isso. Dá a sensação como que a comunicação não está fluindo bem. E eu, como recomendação, contrato o Evandro que ele te dá um coaching sobre como... Media training, isso, pronto. E aí já resolveu faz o anúncio do meu negócio. É assim que é maravilhoso. Agora, Langani, a gente sabe que quando a informação ela não é bem construída, isso cria um terreno fértil também para pessoas mal intencionadas. E nesse caso, entram os golpistas, os estelionatários, que nada mais são pessoas que manipulam a informação a partir da dúvida para conseguir enganar a outra pessoa. Então, quando não há uma boa campanha de informação que fale para as pessoas, olha, será assim, assim, assado, você não correrá esse risco, não acredite se alguém te disser isso, não caia nesse tipo de golpe, eles falam, opa, era tudo que eu precisava, ainda mais quando envolve o PIX. Exatamente, eu quero chamar a atenção aqui para algo que o Piperno trouxe da falta de comunicação por parte do governo e um exemplo de comunicação, estou falando do mérito da comunicação, não estou entrando no mérito do vídeo, do deputado Nicolas Ferreira. Sim. Foi uma aula de comunicação aquilo. Por que eu digo isso? Foi uma aula. Primeiro, ele não comete a fake news no vídeo. Ele fala, olha, o PIX não vai ser taxado. Aí ele joga com o sentimento da população, o sentimento de dúvida, de desconfiança. Não vai ser taxado por enquanto, mas tem precedente na realidade. Há respaldo na realidade, porque lá atrás falaram que a blusinha não ia ser taxada, mas foi no final das contas. A picanha, todo mundo ia comer picanha, mas a carne subiu. Então ele joga, e é do jogo, hein? É do jogo político isso. Então ele joga com o sentimento de desconfiança. E aí é uma identificação orgânica da população com o vídeo. Segundo sentimento que ele joga, o sentimento de indignação da sociedade. Por quê? Porque a sociedade fala, opa, peraí, estão fazendo aqui, porque foi assim que foi vendido o projeto, estão colocando essa instrução normativa para me pegar, eu que trabalho aqui na informalidade, não declaro imposto de renda, estão tentando me pegar, mas não miram, não soltam um leão para cima dos poderosos. E aí a população fica indignada. Então, o vídeo, se entrar no mérito do vídeo, o vídeo é uma aula de comunicação porque traz essa identificação orgânica, pega o sentimento da sociedade e a sociedade fala, opa, esse cara tá falando a minha língua. E essa é a receita que todos esses gurus de redes sociais falam, que um vídeo se torna viral a partir do momento que há uma identificação do público com o vídeo. Caso daquela mulher do avião, foi exatamente aquilo, se tornou viral, porque muitos falaram, opa, eu sou a mulher do avião que não quis ceder o lugar para a criança. Bom, eu quero depois ouvir o sentimento do Piperno, quando você estava trazendo a sua manifestação aqui. Diga, Segrete. E não ajuda também, porque imagino que, de novo, eu acredito que tem muita ansiedade do governo de tentar mostrar coisas. Nos últimos dias estamos vendo a apresentação do programa o tempo todo.
Todos os dias tem o programa do chulé, não, do pé de meia, o programa Mais Professores e sei lá. Mas bem no momento em que se fala sobre a taxação ou não taxação, do controle do PIX, o governo está mostrando que ele quer saber o que a população faz. E nesse mesmo momento é quando o presidente determina o sigilo do gasto corporativo de 100 anos dele. Então é uma sensação dizendo, peraí, como é que o governo quer saber o que eu faço, mas eu não posso saber o que ele faz? Diga, Piper. Agora vai. Então, agora vai. Agora... Sobre tudo isso. Inclusive, depois até tem uma palhinha sobre a Lei Rouanet. Mas o gasto corporativo. Então... E vocês não vão entrar nessa história de Lei Rouanet hoje, não, hein? Eu vou preparar uma pauta sobre esse negócio de Lei Rouanet para a gente explicar exatamente as pessoas. Evandro, pela ordem. Vocês começam a fazer essa discussão de Lei Rouanet aqui, vocês ficam meia hora falando sobre isso, jogando informação ao vento, depois eu recebo reclamação do nosso telespectador e de quem nos ouve. Evandro, pela ordem. Eu queria que ele falasse do sentimento. Não, é que eu puxei o valor fechado. Eu estou curioso para saber do sentimento. Ele quer saber o teu sentimento, Piperno, vai. Eu puxei o valor fechado, liberado em 2024. Tá. Fechou em 2 bilhões 900 e pouco, nem 20% dos 16 bi. Bom, como eu disse 10 vezes aqui. Tá. Agora, sobre o sentimento. Existe um negócio que é aquela coisa de você atuar no limite da irresponsabilidade. Não, tecnicamente falando, assim... E você acha que foi o que o Nicolas Ferreira fez? Você pode até argumentar que ele não mentiu e tal, mas o limite da irresponsabilidade é lançar a dúvida de que, mas em algum momento pode ser que seja feito, sem nenhum indício para isso. Não há nenhuma evidência. Mas tem histórico. Mas tem o histórico, aí que a realidade dele... Não vai ser taxada a blusinha. Foi. Então, a blusinha era uma questão que não era unânime assim. Então, a blusinha era um assunto em discussão. Não, o povo não queria saber de blusinha. Se o povo quer ou não, uma outra história. Mas eu acho que essa história ela foi construída já bem antes, né? Porque veio primeiro aquele apelido do taxade. Sim. Então, o governo que está buscando taxação porque ele precisa de arrecadação para poder pagar as próprias contas. Aí você constrói essa imagem. Aí, de repente, vem a questão das blusinhas. Aí, de repente, vem a Receita Federal anunciando que vai fazer uma fiscalização ou ampliar a fiscalização sobre transações de PIX. Quando você vê Receita Federal, o que você pensa? Leão, imposto de renda, cobrança. A Receita Federal no imaginário e na vida das pessoas, ela está relacionada a isso. Então, é isso. Aí você joga para ela anunciar uma mudança para depois o governo entender de que maneira que ele vai lidar com isso. Então, de fato, a construção levou a essa reação. E aí, nesse caso, né, Piperno? Claro, o Piperno tem razão também, ao dizer que entram as pitadas de dúvidas sobre uma situação de pessoas que têm milhões de seguidores e que se conectam com essas pessoas todos os dias pelas redes sociais. Mas, Piperno, mas não é do jogo, quer dizer, ali no Congresso, no meio político, só tem raposa. Você concorda? Vai ser do jogo isso daí. É o que eu disse antes, quer dizer, abriu o flanco para oportunistas. Então, alguém que atue no limite da responsabilidade vai lá e joga no ar essa insinuação sem nenhum indício de que isso vá... Agora, então, vejam, tem essa série de insinuações. Então, o governo agiu mal na questão da comunicação. Como, aliás, em todas essas outras questões que a gente abordou nesses 3 últimos minutos aqui. Primeiro, quando se fala em taxação, é verdade, ele foi procurar taxar geralmente gente que não pagava. Hoje, menos brasileiros pagam imposto que 2 anos atrás. Até porque quando você aumenta a faixa de isenção do imposto de renda, você está isentando um batalhão de gente. Sim. Então, há menos brasileiros que pagam imposto de renda. Segunda coisa, na semana passada, nós mostramos o dado fechado da carga tributária em 2024 e novamente caiu, o exemplo do que já tinha ocorrido em 2023. Em momento algum, o governo se dá o trabalho de trabalhar com essas informações. Então, ele apanha. Ontem a gente falou do pé de meia. Eu, inclusive, até fiquei com algumas dúvidas e fui me informar melhor hoje. Então, minha dúvida é sua ontem. R$ 1.050 para quem está estudando tem que ser professor. A nossa dúvida. O que o cara vai fazer depois? Ele pode não querer dar aula. Pois é, mas não é assim. Ele recebe 700 na hora. 300 foi para uma cadeirinha de poupança. Para quando ele se forma. Poder sacar se ele se dispuser a cumprir essa outra parte. Mas tem que fazer ao contrário. Coloca os 1.050 então, porque com 700...
Mas vou te fazer outra provocação. Eu estou dizendo que o correto programa é isso. Quer dizer, ele não vai poder depois sacar a cadeira de poupança se ele não for dar aula. Tá. Tem que haver uma contrapartida. Mas são 350 e 700 ele recebe na hora. E te faço outra provocação. A pessoa diz, peraí, estou recebendo 700 reais, é mais que o Bolsa Família, 684, uma coisa assim. Aí fala, não consegui estudar direito. Eu vou mais um ano estudando, mais 700 reais por mês. Tem algum prazo determinado? Tem. Quanto? Tem. É o tempo que ele vai, o tempo lá da licenciatura. Tá, mas se for 4 anos e ele demorar mais, ele devolve os 700? Não, ele não vai devolver. Se ele não se formar, foi lá, estudou, aí, chegou nos últimos 6 meses, parei, não quero estudar mais. Não tenho acesso aos 350. Isso. Mas e os 700? Bom, nós pagamos para um cara fazer de conta que estuda, não tem nada na contrapartida. Que estuda. Como não? Aí que está o negócio. E ele já tem essa cadeirinha de poupança que está rendendo 350. Por mês. Mas, Piperno, são 1.050. 700 reais ele pode retirar, concorda? Me diga se eu estou errado. Não. 700 reais ele pode retirar. Retirou, gastou. Não tem mais. Perfeito. Daqui a 3 anos, ele começou agora, 1 ano de estudo, daqui a 3 anos, ele resolveu que é melhor ser representante comercial. Então não quer mais. Ele vai devolver os 700? Não, mas ele não vai ter acesso àquilo lá. Mas se ele já pegou os 700, deixa o 350, ele não tinha nada. Ele de 0 passou a ter 700. E agora, chegado lá, fala, não, eu pensei melhor, vou fazer veterinária. Então. E aí, vai devolver o dinheiro? É dinheiro nosso. Ele não vai ter emprego assegurado e não vai poder sacar essa grana. Bom, vocês querem acrescentar mais alguma coisa relacionada ao Pix? Alguém aqui ou vocês terminaram, né? Porque agora a gente já está eu só discordo do Piperno, assim, foi um ato irresponsável. Na verdade, o que o Nicolas fez, falou, olha, já houve casos do governo, falou que não ia tributar e tributou. Eu acho que é do jogo político. Piperno, quer arrematar algo? Não, veja, eu não disse que foi, eu estou dizendo que ele atuou no limite da irresponsabilidade.